Mais um dia de trabalho no CT Parque Gigante, pensando no compromisso contra o Vitória no dia 12 de julho. O foco ainda está na preparação física dos jogadores, mas a grande novidade da atividade desta segunda-feira foi o retorno de um jogador fundamental para o elenco. Sérgio Rocher trabalhou normalmente com bola e vira uma opção para Roger Machado já para o retorno do futebol no dia 12 de julho. A gente fala também sobre o mercado de transferências. O F5 na busca colorada por reforços no mercado europeu. As saídas que foram oficializadas, 3 delas nesta segunda-feira. Uma delas, inclusive, com um texto emotivo em suas redes sociais. Vitinho ainda tem volta e o Inter conta com a FIFA para poder repatriar o jogador que agora pertence ao Dínamo de Kiev. A gente fala também a respeito da fala do atacante Rafinha, da seleção brasileira, que diz querer Alan Patrick vestindo a amarelinha. Esse é o Diário do Inter KTO desta segunda-feira, 30 de junho de 2025. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta segunda-feira. A gente começa falando sobre os treinamentos no CT Parque Gigante, que tiveram mais uma atividade nesta segunda-feira e algumas informações importantes a respeito dela, tá? Primeiro, a maioria dos treinamentos, eles têm sido voltado para a parte física dos jogadores. A gente vê muitas atividades físicas e um pouco de atividade com bola, e claro que isso vai dosando a partir do momento em que chega a proximidade com o retorno do Inter aos gramados no dia 12 de julho contra a equipe do Vitória. Mas a grande informação desta segunda-feira envolve Sérgio Rocher. O goleiro que passou por um procedimento cirúrgico há alguns meses, depois da estreia do Campeonato Brasileiro na partida contra a equipe do Flamengo por uma fratura que teve em um dos dedos, Rocher voltou a treinar normalmente. Ele participou da atividade no gramado do CT Parque Gigante, já entregue para a comissão técnica, evoluindo no processo de sua recuperação em relação a esta cirurgia. A partir disso, é mantida a ideia de que Sérgio Rocher volta a jogar contra o Vitória no primeiro compromisso do Internacional após a parada para a Copa do Mundo de Clubes. Rocher, já trabalhando normalmente, deverá ser opção para Roger já nesta partida do dia 12 de julho e é a grande notícia desta segunda-feira. Existe ainda a expectativa pelo retorno de Alexandro Bernabei, que deve acontecer nos próximos dias, porque o jogador também tem tido uma evolução importante do problema muscular que teve, uma lesão grau 3 na coxa que ele teve na partida contra a equipe do Bahia e que está em processo de recuperação e deve, a partir dos próximos dias, ter uma evolução de Bernabei a ponto dele voltar a treinar, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal falando sobre outro jogador que está no departamento médico, Bruno Gomes. Ele que é volante de origem, se firmou na lateral direita do Internacional, teve uma grave lesão na primeira partida da temporada contra a equipe do Guarani de Bagé, lá em Bagé, está evoluindo nesse processo de recuperação e enquanto o Inter está procurando volantes, tem a ideia de que lá na frente o Bruno Gomes pode ser um reforço para esta posição, já que o Bruno Gomes tem um retorno previsto para o mês de setembro. Eu falo sobre isso no vídeo que eu gravei na tarde desta segunda-feira, de onde vai jogar Bruno Gomes depois que ele voltar à equipe do Internacional. É só conferir aqui no canal, tá? Dito isso, a segunda-feira foi importante do ponto de vista de mercado de transferências para algumas despedidas, que agora se tornam oficiais. Uma delas é a do atacante Vitinho. O Vitinho não tem mais contrato com o Internacional e agora ele é jogador do Dínamo de Kiev. Ele estava no Internacional mediante aquela normativa da FIFA que permite que jogadores da Rússia e da Ucrânia suspendam os seus contratos por estarem em zona de guerra para assinarem com outros clubes. Essa normativa não vale mais. Ele tem o seu contrato terminado com o Internacional, volta a ser jogador do Dínamo de Kiev. A partir disso, ele vai ter algum tipo... vai precisar se apresentar ao Dínamo de Kiev. Essa análise vai partir do clube ucraniano, mas a FIFA ainda não se manifestou também negativamente sobre a ideia de ampliar ou não essa normativa. E no bastidor colorado se tem uma ideia de que a FIFA deverá ou poderá ampliar essa normativa. E a partir do momento em que a FIFA reassinar
esta normativa, que agora não está valendo, o Inter já tem um contrato de gaveta acertado com o Vitinho para fechar com o jogador por mais uma temporada. Entretanto, tudo depende da FIFA. E a FIFA está sinalizando que só deve se manifestar sobre isso depois da Copa do Mundo de Clubes. Só que eu faço uma reflexão. Se a FIFA deixou a normativa acabar, e a primeira vez que a FIFA, desde 2022, deixa essa normativa acabar, ela voltar a reassinar, eu acho um pouco complexo. Tendo em vista também que a vida seguiu lá na Ucrânia e na Rússia, tá? Os clubes estão jogando, o Dinamo de Kiev é o líder do campeonato ucraniano, por exemplo. Os clubes da Rússia, a gente tá vendo agora o Zenit tirar o Gerson do Flamengo. Em algum momento essa normativa vai parar. E talvez seja agora. Então existe a chance da FIFA não assinar essa normativa. E a partir disso o Inter perdeu o jogador de maneira definitiva. E por isso que o Inter está no mercado buscando também outro ponta-direita. Mas além do Vitinho, outros 2 jogadores se despediram e este sim de maneira definitiva do Internacional. O Natan, que teve pouquíssima oportunidade no Internacional, não agradou também no aspecto fora de campo, deixou o Inter nessa segunda-feira, terminou o seu contrato, volta para o Santos, que deve reemprestar o jogador para alguma outra equipe. E o Agustin Rogel. O Agustin Rogel, que é um cara muito querido internamente, tá? O Inter gosta bastante desse jogador, mas entendeu que não é adequado renovar o contrato, o Hertha Berlin queria vender ele, o Inter também não se interessou, e aí ele vai seguir o seu caminho, é possível até que ele seja reemprestado para outro clube sul-americano. Mas o Rogel foi um cara muito profissional no período que ele teve aqui, e ele fez uma postagem muito legal de agradecimento ao período que ele jogou no Internacional. Ele relatou que foi aqui em Porto Alegre que nasceu o seu filho, né, o Paolo, enquanto ele esteve no Inter. Então uma alegria, um marco histórico na vida dele, e muito grato pelo período que ele passou no Internacional. Ele agora vai seguir sua vida. O Inter não deve procurar outro zagueiro porque o Gabriel Mercado é um jogador que já está recuperado de lesão e deve voltar a ser opção para o Roger Machado, e aí o Rogel segue a sua vida. São as 3 despedidas que aconteceram nesta segunda-feira do Internacional, tá? Dito isso, por último, eu quero falar a respeito de Rafinha, tá? Ele concedeu uma outra entrevista, tá? Pro pessoal do Globo Esporte, onde ele falou muito sobre uma possibilidade de retorno ao Internacional, aquilo que é sempre tratado com ele. Ele sempre diz, pô, quem sabe um dia. Não tem novidade em relação a isso. Mas o Rafinha foi perguntado sobre o Alan Patrick ser uma peça que possa ser útil na seleção brasileira. Rafinha, que é uma das lideranças da seleção brasileira hoje. E o Rafinha foi a favor. Ele disse que acompanha o Alan Patrick, tem uma amizade pelo Alan Patrick por essa proximidade. Rafinha, internacional, ele visitou, por exemplo, o vestiário do Inter na partida contra a equipe do Bahia, e diz que acha que o Alan Patrick tinha que sim ter uma oportunidade, que a seleção brasileira ela independe de idade. Se o jogador vive um bom momento e pode ajudar, ele deve ser convocado. Então houve essa campanha quase do Rafinha ao Carlo Ancelotti pelo Alan Patrick, que não recebeu essa oportunidade. O próprio Alan Patrick sonha bastante com essa oportunidade de seleção brasileira, que acabou não vindo, mas o Rafinha, que é um cara importante da seleção brasileira, se mostrou a favor do Alan Patrick ser chamado. Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Odds desta terça-feira, onde a gente tem jogos válidos ainda pela Copa do Mundo de Clubes. São 2 jogos nesta terça, tá? Real Madrid e Juventus, jogaço. Odd do Real Madrid 1.62, a Juve tá pagando 5.6. E tem também Borussia e Monterrey. Odd do Borussia 1.65, Monterrey tá pagando 5.4 para ganhar o jogo no tempo normal. Joga na KTO com responsabilidade, o site para você se divertir. Proibido para menores de 18 anos porque apostas podem fazer com que você perca dinheiro. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!